Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a unidade de fé. Nesse quadro que eu estou fazendo, agora que sou católica, o que mudou. E a unidade de fé foi uma das coisas que mudaram muito. Então fique até o final desse vídeo. Depois que eu me tornei católica, uma das coisas mais reconfortantes foi o fato da unidade de entendimento, da unidade de fé, em questões de fé e moral, em relação à interpretação bíblica e vários outros pontos, né? Então era como se eu tivesse um fardo grande nas costas e que depois que eu entrei na igreja ele simplesmente foi retirado. E é isso mesmo. Porque, querendo ou não, a interpretação bíblica está sobre o fardo do fiel. Como o próprio Lutero dizia, né, que o Espírito Santo inspira cada um. Né? Então, por exemplo, você às vezes lia muitas coisas, né, você lia a Bíblia, e nem todas as passagens existe interpretação para elas. Né? Não existe, assim, uma unanimidade de entendimento a respeito de passagens bíblicas. Cada denominação vai dar a sua interpretação, vai dar o seu entendimento, ou o pastor vai dar a sua opinião, dependendo da denominação. Então, não existe um consenso. E na igreja, essa é uma palavra que faz parte, né, do consenso unânime dos padres. Para algo ser considerado a interpretação oficial da igreja, né, tem que ter esse consenso. Por mais que os padres da igreja debatem as questões de fé e moral, mas o que vale é o consenso do que a maioria disse. Então, segue sempre o que a maioria disse. E depois que é oficializado, não, é isso aqui, acabou. Ninguém pode falar ou contradizer. Então, essa questão da unidade, gente, doutrinária, assim, é uma coisa que o próprio Cristo pediu, né? Que a gente fosse só um, como o Pai e o Filho e que não houvesse nenhuma rivalidade, nenhuma divisão entre os cristãos, entre o seu povo, a sua igreja. São Marcos também vai falar que um reino dividido não subsiste por si mesmo. Então, esse é um sinal, né, de que a igreja, ela é verdadeira, né, pela sua unidade. Porque um reino dividido, como pode subsistir? Como que pode todas as pessoas utilizar a mesma Bíblia e tirar interpretações diversas e diferentes e serem guiadas pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito? Então, alguma coisa está errada, né? Acontecia muito assim de a gente, às vezes, debater alguma questão bíblica e dentro da igreja, cada um dava a sua opinião. Tinha muita rivalidade entre os calvinistas e os arminianos, que são duas correntes de pensamento soteriológicos no protestantismo, né? É o meio como se dá a salvação. Então, tinha muita briga entre esses dois grupos, assim, debates mesmo teológicos, um achava mais certo que o outro, e os dois, querendo ou não, tudo é possível, todas as interpretações são possíveis. Essa é a questão. E aí é que entra o magistério da igreja, porque se não for uma igreja para determinar é isso, a Bíblia pode ser o que você quiser. Você pode tirar o significado que você quiser, a doutrina que você quiser. Gente, não tem limite. Não tem limite para isso. Às vezes você lia assim uma passagem e não tem assim uma interpretação oficial, não tem uma explicação satisfatória muitas das vezes. E quando eu entrei na igreja, eu vi que assim a riqueza de entendimento bíblico do que já foi debatido dos padres das Sagradas Escrituras, e isso é uma coisa que o protestante ele tem muito na cabeça, de que os católicos não é a Bíblia, né? Como se nunca tivesse lido o Êxodo, eles falam muito de Êxodo, né, 20, sobre as imagens, a idolatria e tal, como se ninguém tivesse lido, ou só há um mediador entre Deus e os homens. Nossa, ninguém leu isso, né? Como se a gente estivesse contradizendo a própria Bíblia, né? E, na verdade, isso tem um outro significado, né? Todas essas passagens que eles nos acusam. E os padres se debruçaram, né? Os monges que escreveram, que preservaram a Bíblia, se debruçavam lá, ó, luminária, e lá, ó, escrevendo à mão. E a tinta, né? Eles passavam pela Bíblia, assim, e eles decoravam. Eles sabiam de cabeça.
E os santos padres, claro, obviamente que leram todas essas passagens. Muita coisa, assim, não tinha resposta, não tinha uma explicação. E na igreja não, assim, é difícil não ter algum comentário, alguma explicação de alguma passagem da Bíblia. Sim, claro, vai ter uma ou outra que não tem uma interpretação oficial, mas algum comentário, alguma explicação sempre tem, sempre tem. E aí você vai seguir o que os padres disseram. E uma outra coisa assim que eu vejo hoje, por exemplo, o padre e o pastor. E o padre, ele praticamente ele só reproduz. Ele não tem que inventar nada, ele não tem que reinventar. E os pastores, eles têm uma grande carga de trabalho pelo fato deles ter que preparar estudo, sermão, para fazer a pregação expositiva e tudo mais. Ou, nem todos fazem pregação expositiva, né? Mas existe uma demanda, né, de esforço, de estudo muito grande para preparar um sermão. E os padres, não, eles simplesmente, o que os santos padres já fizeram, já falaram, já comentaram, e eles só reproduzem. Claro, eles podem fazer no máximo uma adaptação para os nossos tempos, assim, de exemplos, alguma coisa assim, mas nada fugindo daquilo que já foi dito. Existe aí a Catena Áurea, que é os comentários de todos os padres dos primeiros anos da igreja, dos primeiros séculos, que foi reunido por Santo Tomás de Aquino na Catena Áurea. E ali está compilado todos, inclusive isso daqui é a Catena Áurea. E eu só não tenho o de São João, que a editora Eclésia, essa editora que ela lançou recentemente, e eu quero adquirir o livro de São João comentado. Então aqui, esses livros aqui são os comentários dos santos padres. Esse aqui é de São Mateus, esse aqui é de São Lucas e esse aqui é de São Marcos. Então nesses livros aqui, São Tomás reuniu todos os comentários dos padres dos primeiros séculos da igreja. Então aqui tem Santo Agostinho, tem São Jerônimo, Teofilacto, São Basílio, São Beda, São João Crisóstomo. Gente, tem muitos padres, assim, muitos. Santo Ambrósio, São Cirilo, Eusébio, Órigenes, São Gregório Magno, Santo Epifânio. É muita gente aqui, ó, só gente de peso, que cada dia na igreja é uma liturgia, é uma palavra específica. Eles simplesmente vão aqui direto, o que os padres já comentaram a respeito dessa passagem, que já foi dito. E tem que seguir isso daqui. Então eles se divergem, gente, em coisas centrais da nossa fé, do artigo, do credo. O batismo é um deles. Então os anabatistas ou os batistas, eles vão falar que o batismo é adulto. Enquanto que para os presbiterianos e calvinistas e luteranos e anglicanos, o batismo é infantil. Logo quando a criança ali nasce, né, bem de pequena, já pode ser batizada e é um sacramento indispensável. Eles não falam sacramento, né, eles falam ordenanças. E nisso eles se divergem em uma questão assim, gente, que é central, que é o que Jesus mandou, ir de batizar, e o próprio Cristo mandou. É um sacramento mesmo. Então imagina, se um calvinista, ou um luterano, ou um anglicano vai para uma igreja batista, a igreja batista vai rebatizar essas pessoas, porque eles não aceitam esse batismo infantil. Eu já vi isso acontecendo. Na igreja que eu ia, eles rebatizavam todos os presbiterianos. Então, por exemplo, na igreja não tem essa de, eu não concordo com o batismo infantil. Não tem, ninguém faz isso. Entendeu? É isso e acabou. Se você não concorda, você funda a sua igreja, você está excomungado, você não é católico, você deixou de ser. Se negar um artigo de fé, você já não é mais católico. Outra questão que, assim, é um ponto fundamental é a ceia, né? Que eles chamam de ceia pra gente, é a Eucaristia. Tem muitas divergências entre os protestantes, né? Uns dizem que é memorial, outros dizem que é simbólico, outros dizem que é uma representação, outros dizem que é consubstanciação, outros que é um memorial. Tem muitas divergências. Na igreja não tem essa de não, eu não acredito nisso. Se uma pessoa ela duvidar, ela já está excomungada, ela já está desligada da igreja. É uma excomunhão automática, se ela negar um artigo de fé. Então, não tem essa de um padre ou um bispo falar, nossa, eu não concordo com isso. Ele pode, às vezes, estar ali fazendo a celebração e não crer.
Mas ele nunca pode proferir isso, porque se ele proferir, ele vai estar excomungado automaticamente. Não tem essa de cada um pensa o que quer. Ah, é o que eu acho. Ah, eu acho que é assim. E eu lembro que acontecia muito assim, de às vezes ter alguma questão bíblica, alguma coisa assim doutrinal, e a gente querer saber, o que isso quer dizer, alguma passagem da Bíblia, né? E às vezes a gente chegava ali no pastor e ele pegava e falava assim, olha, eu acho isso, mas tem fulano, ciclano e beltrano que pensa diferente, que acha aquilo outro. E aí você simplesmente ficava assim, a ver navios, né? Você que escolhia o que você achava, quem que estava mais certo, né? Qual que parecia mais certo, ficava a seu critério. E na igreja não existe isso. Você vai e você vê o que foi dito pelos padres, o que os santos ensinaram, o que o magistério ensina, o ensino oficial do magistério. Você vai lá, procura, pronto, é aquilo. Sobre, assim, diversas coisas, gente, mas diversas coisas mesmo. É uma riqueza muito grande. E não tem só a Catena Áurea, né? Tem vários outros documentos que os padres já escreveram sobre muitas questões de ensinamento doutrinário, moral, disciplinar e tudo. Existe também, claro, além do catecismo, também tem o Código de Direito Canônico. Então, só por ter um catecismo universal já facilita muito. Muitas questões você só vai ali pela ordem alfabética, você quer saber o que é isso, o que a igreja fala disso, o que a igreja pensa daquilo. Você vai lá direto, já tem a resposta prontinha. Então já sana muita coisa. Só do fato de ter uma doutrina compilada, toda organizada e unânime, né? É um unânime. Então, o que a gente crê aqui é crido também lá no Japão, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá na Alasca, qualquer lugar do mundo. E não tem essa de, eu não concordo muito com isso aqui, não. A pessoa pode falar isso pessoalmente, mas aí é problema dela. Não é da igreja. A igreja ensina, ela tem um corpo doutrinário, ela tem esse tripé, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. E elas são, assim, os 3 pilares da igreja que dá esse ornamento, que dá essa unidade doutrinária. Não tem como eliminar um e manter o outro, ou ficar só com um e não querer os outros, não. Então, por exemplo, uma questão que era muito divergente, né, no meio protestante, essa questão de quando começa a vida, várias denominações aí vão divergir. Em relação a métodos contraceptivos, nem sempre é errado. Para eles, para a grande maioria, eles nem falam disso e eles acham normal, eles não condenam, eles permitem até. Aí vão ter outros, mas esses são bem raros, que vão discordar. Aí eles não têm, assim, uma unidade nessas questões, assim, principalmente de abertura à vida, né? Primeiro que não é dito. Segundo que, para a maioria, não é pecado. E aí você vai e vê uma opinião de outro pastor e outro pastor fala que é errado. Aí você fica assim, tá, então 1 contra 3, ou 3 contra 1. Mas ciclano, beltrano e fulano fala que isso aqui é errado, mas o outro lá fala que não é, que é certo. Mas ele tá contra 3, então com quem que eu fico? Aí vai da sua consciência, vai do que você acha que é mais certo. E aí, gente, entra num relativismo que vocês não têm noção. Assim, é um grande relativismo moral, doutrinário, que é muito triste. E quando eu entrei na igreja, sinceramente, essas questões, todas essas questões, né, de moral, de interpretação bíblica, gente, saiu um peso tão grande da minha escola. E olha que eu nunca nem fui pastor, mas eu imagino como que não deve ser um pastor ou uma pastora. Um peso que é você interpretar as escrituras, você dar um significado para o texto, você tentar ali quebrar a cabeça, o que será que São Paulo está falando, o que isso aqui significa. Gente, na igreja simplesmente você pega um livro aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, capítulo 12 de São Lucas. O que falou São Magno? São Beda. Nossa, olha, Santo Ambrósio. Nossa, olha, faz sentido. É só você ver
E aí você tem que seguir isso, o pensamento unânime dos padres. E você não tem autorização, um leigo, para interpretar a Bíblia. Isso daqui é um fardo que sai das suas costas, que vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Tá tudo pronto, tudo pronto. Você não tem que reinventar nada, você não tem que criar nada, você não tem que fazer nada. Você só tem que ler do que já foi produzido, do que já foi debatido, que já foi discutido, que já foi solucionado, já tá tudo pronto, já tá funcionando, né? Não tem que reinventar nada, não tem que criar nada. É só seguir. E isso que é a diferença, né, do catolicismo para o protestantismo, né? A igreja ela já tem um mapa pronto, a gente tem que desbravar nada, não tem que criar nada, a gente já está tudo sinalizado com semáforo, com estrada. Muita gente já percorreu esse caminho, já deu certo, já deu muitos frutos e resultados. E é isso. Então, isso aí são só alguns exemplos, gente, mas que faz toda a diferença, né? Essa questão da unidade de entendimento, gente, ela é, assim, essencial. E quem fala que não é, gente, não sei como que a pessoa consegue viver nesse relativismo, nessas divergências, nessas discordâncias. Se o corpo de Cristo é um só, a própria Escritura fala, São Paulo aos Efésios, que há só uma fé, um só batismo e um só Senhor. Então, é impossível que todos estejam certos e que essas coisas são meramente periféricas, quando na verdade não são. Mesmo que eles insistam falando que são, mas é meio que para tapear ou justificar essas divergências que são gravíssimas, que são, assim, escandalosas e é uma vergonha para o corpo de Cristo, né? É uma vergonha para a imagem do cristianismo, né? Porque enfraquece muito essa divisão, gente. Enfraquece muito mesmo. Um dia eu tava vendo, olha só, um debate de uma pessoa com um homossexual e uma vez ele pegou e simplesmente jogou na cara a divisão dos cristãos, que, não, você tá falando isso, mas vocês são em um monte, cada um fala uma coisa, cada um explica uma coisa. E, tipo assim, desmoralizando, sabe? Zombando mesmo, porque nem a gente não tem uma unanimidade. A gente não, né? Os católicos têm. Mas os protestantes não. Mas joga no balaio o cristianismo, entendeu? Então eles colocam tudo junto. E na verdade isso só enfraqueceu, né? O cristianismo, essa divisão, né? Na igreja. Então na igreja não tem essa de você ler e você dar um significado que você quer. Tô lendo aqui, eu acho que é isso. Nossa, que legal, né? Não. Você vai lá, o que a igreja fala? O que já foi dito? O que os padres já falaram? Qual o ensinamento oficial da igreja a respeito disso? São poucas as passagens que a igreja dá liberdade para você ter uma opinião, mas não você sair pregando, mas você só ter uma opinião. Mas enquanto a igreja não bate o martelo, você pode ter suas opiniões. Mas a partir do momento que ela já bateu o martelo, já virou um dogma, já virou uma doutrina, acabou. É isso e acabou. Se você não crê, tchau. Você não é mais católico. E o católico é isso, fazer parte do todo é estar com o todo. E o herege é aquele que escolhe, né? Aquele que pega só uma parte da verdade, um recorte, e exclui todo o restante. O fato, assim, gente, de ter o Sagrado Magistério é uma coisa, assim, que faz toda a diferença, que é o próprio Cristo que deixou, não é uma invenção da igreja, né, como eles acham. Sem esse tripé católico, né, não dá certo, não dá, a sola escritura não funciona, porque você tira qualquer coisa da Bíblia. Você tira qualquer coisa, gente. Não é exagero falar, assim, qualquer interpretação que você queira dar para o texto, você pode. E eu já vi isso muito, e vocês também veem, né? Essa é uma das coisas que mudou pra mim, que foi, assim, uma das coisas mais reconfortantes, gente. Assim, traz uma paz, uma tranquilidade que vocês não têm noção. E sai um peso gigante das nossas costas. A igreja, ela é um navio que você entra e São Pedro, que é o Papa, conduz esse barco e você tá num navio muito seguro que te caminha, né, para o céu. Já tá tudo pronto, tem tudo já funcionando perfeitamente e é só você seguir o mapa, não muda a rota. Segue porque funciona, porque já deu certo, porque está aí 2000 anos, porque já produziu muitos santos, e pelos frutos o conhecereis. Assim, essa foi uma das coisas que fez, de fato, muita diferença para mim, e para melhor, com certeza, 1000 vezes melhor. É uma paz, realmente, e uma tranquilidade que não tem preço, assim.
que é um dos privilégios de se fazer parte da Igreja de Cristo, né? Que Ele nos deixou, Ele não nos abandonou, Ele não deixou simplesmente assim um livro jogado, ó, se vira aí. O Espírito Santo interpreta e cada um pode tirar a conclusão que quiser, que não tem problema. Não. Ele deixou a igreja e a igreja nos deu a Bíblia, né? Porque ela é fruto da tradição oral, que se transformou em tradição escrita, em palavra escrita. E isso é um presente, né? Que Cristo nos deixou uma família com pessoas muito mais sábias, né, que nós, mas infinitamente mais sábias, mais santas, que já estudaram, passaram noites debruçando e lendo a Bíblia de capa a capa diversas vezes e sendo inspirados pelo Espírito Santo. A mesma igreja que foi inspirada para discernir os livros é a mesma que discerne os significados dessas palavras, desses textos sagrados. Porque se não fosse assim, não teria sentido, né? A igreja foi inspirada para discernir, mas não é para interpretar. Quem define é quem interpreta. Todos nós somos livres para ler as Escrituras, mas não para interpretá-la. Essa é a grande diferença do catolicismo para o protestantismo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir para você se inscrever para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like, compartilhar e deixar o seu comentário, né? O que você achou, o que você acha sobre essa questão da unidade de fé. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.